está no inquérito por abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Porra, dá pra entender uma porra dessa? Dá pra entender uma porra dessa? Agora, no mês atrás. Agora querem me prender por tentativa de... Que golpe, porra! Que golpe! Qual crime eu cometi? Qual crime eu cometi? Como é que eu quebrei alguma coisa em Brasília, nos Estados Unidos? Fui perseguido pelo Alexandre de Moraes durante as eleições. Ele me tirou o mandato. Bolsonaro explode uma entrevista concedida à CNN. Eu vou trazer para vocês no dia de hoje os melhores momentos que nós chamamos de highlights. Vocês vão acompanhar comigo aqui todos os pontos mais importantes dessa entrevista que eu separei com carinho para você. E também vou trazer 5 pontos que são de inconsistência da acusação da PGR contra o Bolsonaro e demais réus no processo. Vou também hoje trazer para vocês aqui, tá, algumas questões relacionadas, pois são muitas frentes acontecendo. Temos a carta de Donald Trump, temos a OTAN agora pressionando em taxar em até 500% o Brasil e muitas coisas acontecendo, então não dá para trazer tudo em uma única matéria. Então hoje nós vamos focar mais nessa questão relacionada à condenação de Bolsonaro. E antes de eu iniciar, claro, eu vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever e vamos aqui para o vídeo. O que estão fazendo? Jogaram no lixo a justiça brasileira. O meu foro não é Brasília. O meu foro é a primeira instância, assim como foi o Lula. Se fosse julgado por aqui, seria pelo plenário e não por uma turma. Uma turma que você viu o próprio ministro relator, é um inimigo meu. Se declara inimigo meu. Ele é vítima, ele é juiz, é interrogador, é promotor, ele é tudo. Não tem cabimento o que está acontecendo no Brasil. Presidente, deixe-me... Procímetro tudo aqui, as palavras do Trump estão fazendo uma caça às bruxas, e é verdade. Vocês recordam que no meio do processo houve uma alteração de entendimento do STF a respeito do foro privilegiado? Uma vez que você venha compor ali algum cargo a público, no caso ali de deputados, senadores, presidente, você agora será julgado pelo STF eternamente. Antes não. Antes você deixava o cargo e aí, né, seu foro passava para a primeira instância, passava para outras instâncias, né, e não ficava com o STF. Agora não. Uma vez que você se tornou um agente público ali como um deputado, senador e presidente, você passará agora a ser julgado e a sua instância será eternamente o STF, o que coloca tanto o Senado quanto a Câmara e também, né, o Executivo nas mãos do STF. Isso foi uma mudança que ocorreu na metade do caminho neste processo e é o que ele acabou de falar. Agora vamos aqui para o segundo vídeo, tá? Que ele fala sobre a perseguição e também fala sobre a atuação de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Bolsonaro está certo, está lutando por liberdade para todos nós, está sacrificando o seu mandato. Agora, no final do mês, tem que decidir se volta ao Brasil e mantém o mandato ou se perde o mandato. Tem que reconhecer o trabalho que ele faz, os contatos que ele tem com autoridades do governo federal, do parlamento americano. Ou seja, é um garoto, para mim, lógico, meu filho é um garoto, mas é fantástico o trabalho que ele faz lá. Injusto é você ver aqui no Brasil gente sendo presa por opinião, com Daniel Silveira, como uma colega tua por publicar o salário de uma autoridade do judiciário lá no Rio Grande do Sul, pega uma multa de R$600 mil e cana, cadeia. Injusto é o humorista ser condenado à prisão. Nós estamos partindo cada vez mais para uma ditadura escancarada. É isso que está acontecendo. Isso é verdade. E Daniel Silveira avisou há 3 anos atrás sobre isso. Ele falou assim, olha, daqui a 10 anos vocês vão ver. Mas não passou 10 anos, passou apenas 3 anos sobre esse aviso de Daniel Silveira. Hoje nós estamos, de fato, vivenciando uma ditadura. Tivemos veículos de comunicação sendo censurados. Tivemos aí veículos também que são da nossa velha mídia
e foram censurados, e teve uma grande crítica sobre essa questão em relação à atuação de Alexandre de Moraes. Então, o que ele está falando aqui sobre Eduardo Bolsonaro é que não existe mais outro agente, nem mesmo o corpo diplomático do Brasil está tendo entrada no Congresso norte-americano, pois nunca, desde o início deste governo, não foi feito nenhuma forma de aproximação. Lula nunca foi visitar Donald Trump, Lula nunca esteve preocupado com as questões diplomáticas com um dos nossos principais parceiros. E claro, aqui está no nosso mesmo, está no Ocidente, está nas Américas, e ele simplesmente cagou para Donald Trump. Então vamos aqui, e hoje Eduardo Bolsonaro, claro, é o único agente que tem entrada na Casa Branca. Vamos aqui para o próximo vídeo. Ele fala aqui, olha, que ele se pergunta qual o erro, tá? E qual crime ele cometeu. Veja comigo. Eu cometi? Qual crime eu cometi? Como é que eu quebrei alguma coisa em Brasília se eu estava nos Estados Unidos? Como é que eu liderei alguma coisa em Brasília se eu estava nos Estados Unidos? Não tem nenhum zap meu, nenhuma mensagem minha para ninguém. Dia 30 de dezembro, eu parti, fiz uma live e parti. Falei que iríamos voltar, que não éramos igual à esquerda, respeitávamos a Constituição, jogava dentro das 4 linhas, respeitava a família. Em 2 meses, novembro e dezembro, 1º de novembro, eu falei numa coletiva aqui na Alvorada, começando como? Vão sentir saudades da gente? Tô sentindo saudades que alguém vai embora, e deu um recado. E estamos sentindo saudade, capitão. Realmente, nosso Brasil nunca esteve pior, tá? Nem mesmo na pandemia estávamos como estamos hoje. Lojas fechadas, desemprego, pessoas com muitas dificuldades em viver num país onde tudo está muito caro, onde as taxas que são aplicadas ao brasileiro pioram ainda a situação da vida aqui no Brasil, tá? Ele realmente, Bolsonaro, eu lembro bem desse dia, quando ele falou ali no cercadinho, salvo engano, ele falou: vocês sentirão falta de mim. Então, para quem vai embora, tá? E quem está dizendo que vocês sentirão falta, não é porque ele iria dar um golpe, e sim porque ele estava indo embora e deixando, né, o seu cargo de presidente para este descondenado que hoje está aí assumindo o Brasil e quebrando o Brasil por inteiro. Agora aqui, ó, ele fala sobre o crime impossível, tá? O crime impossível. O que é um crime impossível? É aquele crime que ele é impossível de acontecer. É igual você pegar e colocar açúcar dentro de um copo de água para tentar matar alguém. Esse é o crime impossível, vendo pelo lado jurídico, né? Pelo lado do Código Penal. É assim que nós chamamos o crime impossível. Você colocar água com açúcar na água e falar assim: eu vou matar esse indivíduo. E aí, olha, ele tentou matar o indivíduo, mas o que ele usou? Ele botou açúcar, a não ser que o cidadão seja diabético, né? Mas mesmo assim, não é bem por aí. Meu Deus do céu, que covardia é essa? Quer me condenar por um crime impossível? Não tem cabimento o que está sendo feito. Centenas de ordens imorais do Alexandre de Moraes para censurar pessoas pelo Brasil todo. Quem está denunciando é o governo norte-americano. Isso é uma covardia. O pessoal não está entendendo ainda que a justiça foi capturada por uma pessoa, Alexandre de Moraes. Ele é o dono da verdade, ele é o dono de tudo, ele pode tudo. Por que o Braga Neto está preso? Que prendeu agora o Coronel Câmara? A delação do Cid, uma vergonha, tem que ser denunciado. O próprio Gonê agora resolveu falar que foi uma delação muito, muito parcial, que ele pendia para um lado ou para outro. Essa delação, pelo menos 7 vezes, foi alterada. Isso saiu, inclusive, no pedido de condenação de Mauro Cid, dizendo também que havia ali já encerrado seu acordo de delação, né? Porque Mauro Cid apresentou diversas omissões durante o processo, se contradisse várias vezes e ele foi descartado, jogado para a lata do lixo. Então, nós verificamos que, inclusive, o Mauro Cid, tá, ele foi preso pela primeira vez
foi pela questão dos cartões de vacina. Vocês recordam disso? Que nada tinha a ver com questões de golpe de Estado. Então vejam bem o erro que está sendo cometido. Tá? Mauro Cid, ele depois disso, ele teve uma outra questão onde tentaram ali buscar dele informações até chegar a essa questão que nós hoje estamos vendo aí de golpe de Estado. Então, Mauro Cid, o processo dele de prisão inicial foi devido aos cartões de vacina que foram arquivados, que nada foi encontrado. Mais uma vez, nada é encontrado. Acharam tão inconsistente que arquivaram. Aí agora nós temos aí, né, Mauro Cid sendo descartado pelo sistema, que o sistema não quer saber, tá, dele, e a gente já sabia que isso ia acontecer, mas ele agiu, né, de forma completamente mentirosa, incoerente durante o processo, é algo que deveria ter sido anulado por completo todo esse processo, uma vez que tudo que ele apresentou, nada colou, foi tudo descartado, mas eles continuam ainda nessa intenção. Mauro Cid vai pegar 32 anos de cadeia, a gente já sabe disso, né? Agora vamos aqui para a segunda parte, não, para a outra parte, né? Vou aqui, vamos lá. Isso é um crime que estão fazendo contra instituições brasileiras. Aqui sim está alterando o Estado Democrático de Direito. Repito, eu sou primeira instância. Resolveram, no meio do processo, botar em última instância. Nessas audiências que estão tendo, só aparece o ministro Fux, o resto não aparece, já está com o voto definido. É 43 anos de cadeia? O que eu fiz? Qual foi o crime que eu cometi? Alexandre de Moraes cometeu um crime durante o período eleitoral. Ele não permitiu que eu fizesse live dentro da minha casa, que eu mostrasse imagens do 7 de setembro, que eu mostrasse imagens do Lula defendendo o aborto, mostrasse imagens do Lula ao lado de ditadores. Ele editou 3 resoluções de março ao final, até o segundo turno, que não podem. Essas resoluções, antes de março, tem um período de 6 meses antes que não pode ser editadas. Ele fez isso para perseguir a direita, para derrubar a página, para prender gente, para desmonetizar. Isso é verdade. Existe na Constituição muito claro que só pode ser alterado alguma lei antes das eleições 6 meses antes e não no processo, tá? Então existe um prazo, esse prazo não foi obedecido por Alexandre de Moraes e essas eleições de 2022 deveriam ser anuladas, tá? Pois ele não cumpriu o rito constitucional. Isso é muito claro. Entre outras questões que ocorreram, não sei se vocês recordam da Carmen Lúcia, no TSE, um plenário, dizendo, tá, sobre aquele cerceamento, eles ali proibiram a divulgação de um vídeo do Brasil Paralelo, e ela disse que era contra cerceamento de liberdade, censura, mas que era um caso tão específico que abriria ali uma exceção. Isso foi completamente ridículo, ridículo. Não se abre exceção para censura. Eles não poderiam ter feito o que fizeram, como proibiram, censuraram Jair Messias Bolsonaro de mostrar Lula do lado de ditadores, que é o que ele faz. Ele anda com o eixo do mal, tá, do mundo. E isso não pode ser mostrado, que é uma realidade. O que tem de mais mostrar isso sobre a figura que é Luiz Inácio Lula da Silva? Ele é essa figura, ele abraça ditador, ele anda com ditador. Então, né, tivemos nesse momento dessas eleições questões que poderiam ter sim anulado por completo as eleições de 2022, como essas resoluções editadas, né, sem obedecer o prazo que está na Constituição. Isso foi, assim, ridículo, tá? Nós temos aí, de fato, isso é um crime, sim, como o Jair Messias Bolsonaro trouxe, isso é um crime, tá? Agora aqui, vamos aqui para outra parte, tá? Onde ele argumenta, tá? Será que me prendendo vão resolver a questão do Brasil?
Presidente, Pelo amor de Deus. deixe-me passar a palavra. Prender e vão resolver o problema do Brasil. Acabou o problema do Brasil. Prendendo Jair Bolsonaro, 43 anos de cadeia. Deixe-me passar. Exatamente. Será que isso vai resolver o problema do Brasil? Prendê-lo? Claro que não. Como também não vai resolver tirarmos, impeachment o Lula agora neste momento. Lula, ele não é o problema em si. O problema está principalmente no nosso judiciário, que agora se vê no direito de fazer o que bem entende, inclusive de atropelar o Congresso em suas decisões, como se eles tivessem sido eleitos por nós. Como a gente viu no caso das drogas, do posse de droga, eles mudaram sem que o Congresso editasse esta lei. Tivemos também a questão da regulação da internet, que já era regulada, sobre as alterações no artigo 19 do Marco Civil. E tivemos também, tá, Alexandre de Moraes agora com essa questão do IOF se intrometendo, tá, e bloqueando quaisquer que fossem as decisões do Congresso. Isso é inadmissível. Agora, olha só, vamos aqui, olha, sobre a questão onde Bolsonaro responde, tá, sobre as taxações que serão, né, aplicadas ao Brasil a partir do dia 1º de agosto. Vejam comigo aqui. Ninguém está vibrando com a taxação de 50% e vai vir o caos para cá. E pode aumentar isso tudo, porque o Lula continua falando besteira. Ele agora, a brincadeirinha dele, ele vai comer jabuticaba, né? Não chupa. Lá com o Trump. Ele, inclusive, hoje, a ONU, o chefe da ONU falou que o Brasil não continua fazendo negócio com a Rússia, que faz negócio com óleo diesel, e faz negócio com fertilizantes. Senão essa tarifa vai passar para 100%. Isso vai ser um caos para o Brasil de fato, né? Nós tivemos o anúncio dos 50% já anunciados por Donald Trump e tivemos também o anúncio de Mark Rutte, que ele é o secretário-geral da OTAN, até corrigi aqui no texto da legenda, e Bonoro falou ONU, né? Mas às vezes a gente se engana, eu me engano aqui toda hora, às vezes eu falo Putin, falo que é para falar Donald Trump, eu vou falar Trump, falo Putin, a gente às vezes no ar aqui a gente tem essas... Mas eu fiz essa observação para que vocês saibam, tá? Porque as declarações do secretário-geral da OTAN são incisivas e ele fala por diversas vezes, isso saiu em diversos veículos de comunicação dos Estados Unidos, ele falando, tá? Inclusive ontem ele saindo de uma reunião com os congressistas, ele falou, tá, que o Brasil e a Índia e a China serão taxados e sofrerão com essas sanções, porque o Brasil é o segundo maior comprador de diesel da Rússia, e isso está financiando a guerra Rússia e Ucrânia, né? Então vamos lá que eu vou trazer aqui o próximo vídeo, que é ele falando sobre a questão, né, do embate, tá, do desconforto que teve ali entre Eduardo e Tarcísio. O Relações Exteriores do Lula acabou de puxar a orelha do Tarcísio. Quem negocia é ele. Quando o Tarcísio vê que o governo não negocia, ele está buscando alguma coisa dentro do seu estado. O estado que mais vai ser prejudicado com a taxação vai ser São Paulo. O Tarcísio faz alguma coisa e é no seu alcance. Agora, a solução não vai ser feita pelo Tarcísio. Não vai ser resolvido o caso para um estado. Tem que resolver para o Brasil. E quem está à frente dessa negociação chama-se Eduardo Nantes Bolsonaro. Pronto. Não custa nada quem quiser entrar em contato com ele, liga para mim que eu passo o telefone e converso com o Eduardo, que está dentro da Casa Branca. Ela está dentro do Capitólio, conversa com o governo, com o jeito executivo do governo Trump, com o parlamento do Trump também, para buscar uma solução. Agora, o Trump está sendo bastante claro. Quem negocia com a ditadura não vai ter espaço conosco, vai ser taxado, ponto final. A gente entende que Tarcísio tem também uma preocupação, como todos os outros estados que são de importância nessa relação comercial com os Estados Unidos, uma vez que São Paulo, ele é o estado que possui ali, inclusive, a indústria da Embraer, tá? E a Embraer,
tem vendido suas aeronaves para os Estados Unidos, tem sido aí um grande parceiro, uma grande fonte para o Brasil, tá? E para o estado de São Paulo. Então, Bolsonaro deixou claro que Tarcísio tomou um puxão de orelha, inclusive, né, do pessoal do governo Lula, tá? E entende, ao mesmo tempo ele deixou entender que entende a preocupação também pelo que eu acabei de falar. Agora vamos aqui para esta outra parte, tá? Onde ele faz críticas aqui ao Alexandre de Moraes. Mas é esse? Que justiça é essa? Onde uma pessoa decide a vida de qualquer um. Covardia com a Débora com 2 filhos. Há 2 semanas condenaram uma mulher com 7 filhos. Lá em janeiro de 23, ela é chamada de terrorista, agora de golpista. Tem uma mulher, uma senhora com 6 filhos em Ji-Paraná, Rondônia, marido condenado a 14 anos. Ela com seu salário de servidor estadual retido. Covardia! Destruindo famílias. Presidente, Lesão, deixe-me várias passar. vezes foi pedida a domiciliar para ele problema cardíaco, morreu no presídio. Tivemos a Débora dos Santos, tá? Que os filhos começaram a apresentar, inclusive, né? O mais novo começou a regredir e o mais velho começou a ter uma certa, alguns sintomas de agressividade. E, enfim, os filhos ficaram realmente durante todo o período sem ver a mãe, tiveram problemas, inclusive emocionais, psiquiátricos, que a gente pode até colocar desta forma. Então, não somente isso, mas pessoas que estão sem salário, famílias que estão devastadas, tá? Pelas ações de Alexandre de Moraes. Agora, olha só, temos essa outra parte aqui da entrevista que ele fala sobre a questão, a fala do Mourão. Vocês viram ontem? Mourão, ele falou que os assuntos do Brasil devem ser tratados internamente, que ele não aceitaria, né, ser capacho de outro país, algo nesse sentido, né? Foi bem ali incisivo nessa questão, mas eu vou trazer para vocês o que Bolsonaro fala. A declaração do Hamilton Mourão, e se o senhor não avalia que o governo agora pode se apropriar do discurso do nacionalismo e do patriotismo, já que está em defesa do Brasil contra a tarifa de Donald Trump? Vamos supor que haja uma taxa lá na Venezuela. Em nome do patriotismo, o povo tem que ir às ruas para defender o Maduro? Mesma coisa aqui no Brasil. O povo vai à rua para defender o Lula? Não meta o bedelho aqui? Nós não temos mais como resolver nossos problemas com as nossas próprias pernas. É daqui para pior. Com a decisão do artigo 19 do Marco Civil da Internet, vocês mesmos estão correndo risco de responder para... Eu acho engraçado, né? Quando o Mourão ele fala, não meta o bedelho aqui. Mas como é que vai resolver isso? Foi um questionamento que Bolsonaro fez. Como vai ser resolvido isso aqui? Você vai resolver isso aqui internamente? Não temos mais recursos para resolver isso aqui internamente. Problema, perseguição política, ela não tem cessado. E isso não vai ser resolvido desta forma. Você, principalmente o Mourão, com essa fala, que eu achei um tanto quanto prepotente, tá? E também traidora, porque quem é que vai resolver a questão? Ele vai resolver a questão com Alexandre de Moraes? Ele vai resolver essas questões que o partido, né, comunista que nós temos aqui está favorecendo essa perseguição? Ele não vai resolver porra nenhuma. O que nós estamos vendo é um traidor, de fato um traidor, tá? Mas ele já disse no final, inclusive ele passou aqui, ele falando assim, olha, se ele quiser me ligar, ele tem meu telefone, ele pode me ligar para que a gente possa conversar. Tá? Então ele deixou ali, também não fechou as portas, mas vamos aqui para o próximo vídeo. Essa pergunta aqui foi uma pergunta bem idiota, mas eu vou deixar vocês aqui assistirem para que a gente possa fazer o comentário após. Que o Eduardo Bolsonaro, seu filho, deve voltar ao Brasil ou não? Olha, ele tem 40 anos de idade, é uma pessoa que tem responsabilidade.
está aí abrindo mão, o deputado federal mais votado da história do Brasil, foi em 2018, a quase 2 milhões de votos. E ele tem consciência, né? Segundo ele disse, se voltar para cá, ele vai ser preso. Ele já está no inquérito por abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Porra, dá para entender uma porra dessa? Dá para entender uma porra dessa? Agora, no mês atrás. Ele está num inquérito específico para ele por abolição do Estado Democrático de Direito. 12 anos de cadeia. Quer que ele faça o quê? Que ele venha para cá? Para ser preso no aeroporto? Eu quero ver meu filho preso? Acabou de fazer 40 anos de idade, tem um neto, tem o meu nome, tem uma neta com ele. Não vou mais ver, porque eu não posso ser do Brasil, não pode vir para cá. Vocês viram aí que pergunta idiota, né? Você acha que o Eduardo Bolsonaro deve voltar para o Brasil? Porra, claro que não. Ele vai ser preso aqui. Ele foi muito claro, né? Uma pergunta completamente idiota. A gente sabe que ele está aí com um processo, inclusive, de obstrução de justiça e abolição violenta ao Estado Democrático de Direito. Aí ele vai pegar quantos anos aí de cadeia? Se ele pisar no Brasil, no aeroporto mesmo, quando ele pisar, já vai ser levado para a cela. E quem é o pai que quer ver o filho preso? Uma pergunta completamente idiota que esse jornalista fez, mas vamos aqui para a outra parte do vídeo, tá? Que ele compara aqui o seu governo com o governo Lula, tá? Vamos assistir. Sou inocente, dei o melhor de mim por 4 anos à frente da presidência da República, com pandemia, com greve, com guerra, com crise hídrica, terminamos no superávit, terminamos uma relação dívida pública PIB melhor de quando eu entrei, diminuiu o número de mortes no Brasil em quase 30% por arma de fogo, criamos o PIX, concluímos vários trechos rodoviários pelo Brasil com o Tarcísio, concluímos a Norte-Sul, que era privada, mas o IBAMA tinha seu jeitinho, né, de dificultar, conseguimos resolver essa questão. Ou seja, anistiei mais de 1 milhão de jovens no que devia para o ProUni, fizemos o que tinha que fazer. E fui até lá embaixo, carteira de habilitação passar para 10 anos, fizemos um montão de coisa que podia ser feita pelo Brasil. Chegue na rua e pergunte para um qualquer lá, me dá o nome de 3 ministros do Lula, ele não sabe. Okay. Só tem gente lá que não tem qualificação, lamentavelmente. Presidente, É tudo negociação. Vá no Banco do Brasil, que acho que vê quantas diretorias estão na mão de partidos políticos. Veja no meu governo quantos tinha. Vê as estatais como é que tá. Vê os Correios como estão. Rombo aí enorme. O postal, o Banco do Brasil, o rombo do ano passado de 14 bilhões de reais. O previ deles, pô. É assim tá o Brasil, pô. Quebrou, né? O Brasil quebrou. Tivemos aí os Correios agora, né, com esse rombo de 13,4 bilhões, a algo que nunca se viu na história. E é engraçado a gente ver que havia aqueles videozinhos na campanha do Lula, né? Eles fazendo L. Eu tenho até esse vídeo até hoje aqui, mas enfim, nem vou trazer, senão a gente vai enrolar muito. Mas estão aí hoje, né? Foram os primeiros afetados, uma estatal que realmente está falida, tá? Inclusive com imóveis que estão aí já com pedido judicial, tá? Para que eles possam sair, pois o governo não paga os aluguéis. Isso é para você ter uma ideia de como a coisa tá feia para os Correios, tá? Para o Brasil, a gente nem se fala. Agora, olha só, essa outra parte aqui, olha, que ele aqui explodiu, tá? Aqui foi feita uma pergunta para ele e ele explodiu completamente. Vejam comigo aqui. Por tentativa de... Que golpe, porra! Que golpe! presidente, Que golpe é esse? Tem tropa, sem armas, sem forças armadas, sem nada. Com coitados na rua. Mulher idosa presa, 17 anos de cadeia. Uma covardia que fazem com essas pessoas. ok. Presidente, Querem apenas justificar e prendendo 43 anos de cadeia. eu peço desculpas interrompendo, presidente. Estão me julgando, não tem o mínimo de consciência? Presidente, Mínimo. Não era para menos, tá?
nós vemos que ele está realmente, emocionalmente, abalado com tudo que está acontecendo. E não podia ser menos que isso. A indignação não é só dele. A indignação é de todo brasileiro de bem, que vê a injustiça que está sendo cometida, não somente com Jair Messias Bolsonaro, mas também com os outros brasileiros que estão presos, né? Todos esses apenados que não cometeram crime. Teve gente, pessoal, que chegou nos quartéis no dia seguinte, mas foram colocados no ônibus e levados até o pátio da Polícia Federal. Foi levado, parecia ali, o centro de concentração de Auschwitz. Onde foram levados mulheres, homens, crianças e animais. E cachorros foram juntos. Algo que nunca se viu na história. E outra, foram levados do QG do Exército até o pátio da Polícia Federal, polícia dizendo que iam levar eles para as saídas de Brasília para que eles pudessem pegar os ônibus e voltar a retornar a seus estados. Mas não, eles pegaram todos ali em um caldeirão só. Independente de quem fosse, levaram todos presos e dali ficaram presos. Realmente a gente viu que saiu completamente do controle e a nossa injustiça, que eu não chamo mais de justiça, atuou desta maneira com o seu povo, tá? Inadmissível. Agora vamos aqui para o ponto que eu vou trazer, os 5 pontos de inconsistência no pedido de condenação da PGR. Bom, então acompanhem comigo aqui. As inconsistências nas acusações da PGR contra o Bolsonaro e os outros 7 acusados. A Procuradoria-Geral da República apresentou suas últimas argumentações no caso de uma suposta tentativa de golpe de Estado. Eles pediram que 8 pessoas sejam condenadas, incluindo o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. No entanto, alguns especialistas em direito encontraram pelo menos 5 pontos fracos ou duvidosos e importantes na forma como a PGR montou a acusação. Vamos lá para o primeiro. A tese do plano maior e a mudança de sentido dos acontecimentos passados. A PGR está dizendo que certos eventos que aconteceram antes, como uma live do Bolsonaro em 2021 sobre o sistema de votação ou uma reunião que ele teve com embaixadores em 2022, não eram apenas coisas isoladas. Para a PGR, essas ações, junto com outras, faziam parte de um plano maior, um projeto contínuo para dar um golpe no país. Eles argumentam que os acontecimentos do 8 de janeiro de 2023, quando houve a invasão das sedes dos 3 poderes, deram um novo sentido a tudo que veio antes. Vejam bem, isso é ridículo, né? Olha só, o que eles fizeram? Eles pegaram vários pedaços de um quebra-cabeça de tempos pretéritos, né? E decidiram, tá? Fazer ali, encaixar e mostrar, tá? Um desenho sobre o plano de golpe. Os especialistas dizem que isso é como forçar a barra para conectar os fatos. É como se eles estivessem olhando para trás, dando um significado ruim às coisas que na época podiam ser vistas como uma crítica, normais, tá? De caráter político. Eles também acham estranho um golpe tentar se concretizar. O que os analistas disseram é que eles acham estranho esse golpe tentar se concretizar por tanto tempo, mais de 2 anos. Olha só, enquanto inclusive ele estava no poder, né? Vamos para o segundo ponto. A definição de autogolpe e o princípio bis in idem, né? Vou explicar para vocês o que significa. A PGR defende que é possível dar um golpe mesmo quando o acusado já está no poder, o que eles chamam de autogolpe. Isso aconteceria quando um governante usa violência ou ameaça para mudar a forma como ele chegou ao poder, ou para se manter no cargo de forma ilegal.
A PGR diz que o crime não é contra o governante, mas contra a democracia. Vamos lá. Geralmente um golpe é contra quem está no poder, mas a PGR está dizendo que o próprio governante pode tentar dar um golpe contra o sistema democrático para se manter lá. Os especialistas acham que essa ideia de autogolpe é uma interpretação muito esticada da lei, né? Que a lei brasileira não permitiria isso de fato algum. Além disso, a PGR acusou os réus de 2 crimes que parecem muito parecidos: tentar dar um golpe de Estado e tentar acabar com a democracia de forma violenta. Os juristas levantam o princípio nós bis in idem, que significa não 2 vezes pela mesma coisa. Ou seja, é a mesma coisa que você aplicar a um indivíduo, tá, uma pena pelo crime de furto e em seguida você vir e aplicar o crime de furto seguido de morte, que é o latrocínio. Então isso não se faz, tá? De acordo com o Código de Processo Penal, você pega esse crime de latrocínio que absorve o de furto simples, tá, para o furto seguido de morte, que é o latrocínio. E este está em um artigo penal e possui ali as suas próprias penas, tá? Então, tempo de pena é somente do latrocínio, e não você pegar, juntar o crime de furto, mas a pena do crime de latrocínio e aplicar à pessoa. Isso seria bis in idem, tá? Para que você entenda. Então, eles fizeram o que eles estão fazendo, na verdade, e os juristas estão argumentando, é a aplicação de 2 penas que uma não absorve a outra, e sim elas se juntam às penas, o que gera uma irrazoabilidade no tempo da pena aplicada. Os especialistas argumentam que tentar dar um golpe de Estado e tentar acabar com a democracia são ações tão ligadas que deveriam ser consideradas um único crime para evitar que a pessoa seja punida em dobro por algo que é, no fundo, a mesma coisa, tá? Então, vamos aqui para outra parte. Terceiro item, a responsabilidade por omissão e o dever de garanter. A PGR também está acusando Bolsonaro e outros réus por não terem agido, ou seja, por omissão. Eles dizem que Bolsonaro, como presidente, tinha um dever de garante, que é uma obrigação legal de proteger o país e a democracia. A acusação é que ele não fez nada para desmobilizar os acampamentos em frente aos quartéis e para parar a fala que era de iniciativa de golpe, e que essa inição estimulou a quebra da democracia. Mas se você parar para pensar, do dia 1º ao dia 8, quem é que estava no poder? Já havia sido trocado, inclusive, os comandantes das Forças Armadas. Já tínhamos outro governo que poderia muito bem ter desmobilizado, o que não era plausível, uma vez que as pessoas estavam, né, ali na frente dos quartéis, mas não estavam fazendo absolutamente nada e nem agredindo e nem quebrando absolutamente nada. Estavam de forma pacífica, tá? Mas se tivesse que alguém ter agido ali nesse caso, né, seria o governo seguinte, não o Jair Messias Bolsonaro. Tá? Então isso é uma coisa que fica muito subjetiva e é um ponto de inconsistência claro também, né? Então vamos lá. A quarta questão aqui, que é a quarta incoerência, a conexão entre os líderes e os manifestantes. Para ligar os acusados aos atos do 8 de janeiro, a PGR tenta provar que não foi só uma coincidência, mas que houve conversas diretas de colaboração entre os líderes do suposto plano e os manifestantes. Eles usam como prova mensagens trocadas como do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, e a presença de um general nos acampamentos para mostrar que havia uma orientação para as ações. Vejam só,
A PGR está tentando mostrar que havia uma espécie de central de comando que dava as ordens ou, pelo menos, que incentivava os atos do 8 de janeiro. É como tentar provar que alguém não só apoiou a torcida organizada, mas que realmente deu instruções para eles causarem confusão. Os especialistas do outro lado dizem que essas mensagens podem não provar que houve um comando direto para vandalizar, mas apenas um apoio geral às manifestações. Eles também defendem que a culpa por atos de destruição deve ser individualizada, ou seja, cada um deve ser responsabilizado pelo que realmente fez e não de forma automática por ações de outros. Vamos aqui para o quinto ponto. A colaboração premiada de Mauro Cid, que foi inútil e cheio de falhas, né? A PGR analisou a colaboração de Mauro Cid, que é uma espécie de delação premiada. Foi uma delação premiada, quando o acusado ajuda a investigar em troca de benefícios na pena. Mauro Cid ia pegar, acho que só 2 anos, teria algo nesse sentido. Ele se lascou, né? Vai pegar 32 anos, parece. Eles reconhecem que a ajuda de Cid foi importante, mas também apontam falhas graves no que ele disse e fez. Por causa dessas falhas, a PGR sugere que a pena dele seja diminuída em apenas 1/3 e não mais. Enquanto outros acusados podem pegar penas muito longas, até 40 anos, podendo chegar a 43 anos para Bolsonaro. A pena de Cid pode ficar em torno de 25 anos. Eu acho que vai ficar em 32, tá? Mas vamos aguardar. Estão cometendo uma tamanha de injustiça contra essas pessoas. As inconsistências, incoerências são enormes. Onde você já se viu, né, a PGR pegar situações lá do passado, de uma live, de uma crítica, e juntar para fazer com que isso tenha peso dentro do processo. Uma crítica é completamente irracional, é completamente surreal, tá? Mas me diga aqui o que você acha a respeito disso tudo e o que vai acontecer daqui para frente. Você acha que o Brasil vai parar? Diga aqui para que eu possa saber. Não esqueça de deixar o seu like, tá? Caso você possa contribuir com o canal, está aqui embaixo. Ajude o canal, pixvictorpix@gmail.com. Ajude nosso canal a continuar trazendo matérias. E nos vemos em breve. Tchau, tchau.